Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Deep Dive. Eu sou o Rafael Ferrari e tô aqui com meu amigo Khaled. E aí, ô fofo? Cheguei. Você tá bem? Na minha nova skin, mal. Você tá mal? Agora eu sou mal no jiu-jitsu. Mesmo? Sou malzão agora. Você até se machucou, é a primeira vez que eu vejo você machucado. Machuquei, ó. Não, porque eu tô treinando forte agora. Agora eu tô absorvendo. É isso, cara. Agora você me entende. Agora você consegue me entender. Tô chegando lesionado. Eu não entendi. Só eu chegava machucado no treino. Você chegava... Não, e eu pensei que eu era bonitinho. igual o seu Hélio Gracie, que eu fazia direitinho. Que Por isso que eu não machucava. lógico que é. Não, Mas eu vi que precisava acelerar um pouco mais. não é. E o que você tá achando dessa nova fase de Minha nova maldoso? skin mal. Agora você consegue me entender melhor? Onde eu chego, os caras falam, o bad boy chegou. Que trouxa. Ô, fofinho, vamos falar do que hoje, hein? Cara, nós vamos complementar. Assim, eu gosto desse complemento porque as coisas mudam, né? Na vida. Você vê, o Khaled no jiu-jitsu era um cara bonzinho. Agora o Khaled é o Khaled bad boy, mal. Entendeu? Muito mal, né? Maldoso, E bad assim, boy. e assim como o Khaled, as coisas evoluem. Mas uma parada que tá evoluindo. Assim, eu acho que se a gente falar agora, daqui a 2 semanas a gente voltar a falar, já tem Vai novidade. ter outra coisa, pode ter certeza. Que é a famosa inteligência artificial. É isso aí, mas A IA. voltada, a ideia é falar disso, mas voltado pro e-commerce, Pro né? e-commerce, cara, evoluiu muito. Cara, Muito. eu falei, porra, Rafa, nós vamos falar isso de novo, cara. A gente já falou. Cara, Não, quando você cara, começou mas a é trocar uma ideia aqui, eu diferente. falei, porra. Tá totalmente do que a gente Diferente. conversou há, sei lá, acho que foi 6 meses pra trás, Cara. esquece. É outra vibe hoje, outra coisa. E outra, por que eu tive a ideia de trazer esse tema novamente, cara? Eu fiz uma reunião hoje com um cliente meu grande, e aí o dono, o CEO da empresa, ele veio e falou assim, ô Rafa, pô, tem um amigo meu aqui que tem loja também e tal, e ele tá usando inteligência artificial em tudo e tal. Aí eu até já pensei, putz, vai vir com um monte de ideia, né, e tal, que, putz, não dá pra executar e tal. Aí ele falou, não, Rafa, sabe o que é, cara? É que assim, eu queria saber se ele consegue me trazer inteligência de vendas aqui dos produtos que eu tô vendendo e tal. Se eu tenho uma planilha aqui, pô, será que ele não me ajuda com isso? Na minha cabeça eu pensei, cara, isso é o básico do básico do básico. Isso você faz assim, tranquilamente. Aí quando ele falou isso, caiu a ficha de, cara, assim, tem algumas coisas que parecem óbvias pra gente que tá inserido, mas pra muitos lojistas não. Não, mas olha, é um absurdo, porque você e o Jota estão trabalhando mais essa vertente dentro da agência, né? Cara, eu tô ali acompanhando um pouco de longe, cuidando dos meus processinhos, mas eu não tinha também, olha, do meu lado, também não tinha noção desse crescimento, esse upsell que teve aí de evolução, cara. E a gente vai falar hoje aqui, porque assim, se pensar inteligência artificial, né, pro e-commerce, que normalmente a galera mais usa? Atendimento? Eu já venho logo com a vertente do atendimento. Atendimento e conteúdo. É Fato. isso. É o que todo mundo tá usando. Só que, cara, dá pra ir muito longe com isso. Dá pra ir muito longe. É disso que a gente vai tratar um pouquinho hoje aqui. Pra tentar direcionar aí a galera nas possibilidades. Né? Obviamente aqui, até porque a gente não tem tela pra mostrar, não vamos falar tanto de quais ferramentas e tal. Algumas eu vou até mencionar. Mas a ideia é trazer aqui os insights, cara, de coisas que dá pra você fazer com isso. Que inclusive a gente já testou e validou. E não tá tão caro também, né? Não, Importante cara, porque não duas tá. coisas que já vem na minha vertente aqui. Atendimento, conteúdo, mas isso é caro. Não é, cara. E assim, o lance do caro, aí a gente volta naquela história que eu sempre falei. O que é caro pra você? O que é caro pra você pode não ser caro pra mim. Fato. Por quê? Porque talvez eu enxergue mais valor naquilo que eu tô vendo do que você. Né? $20 pra você que de repente não sabe usar o ChatGPT ou Tá não usa louco? direito. Usa ou no usa Tigrinho. pouco. Tô dando um exemplo. Ou que você use pouco, $20 pode ser bastante Vou coisa. tirar do Tigrinho e vou colocar na IA. Mas se eu, pra mim, que faço, cara, 300 mil coisas, aquilo assim, acelera em 60%, 70% a minha Cara, atividade na absurdo. semana. Absurdo. Cara, é barato. Sabe? É Absurdo. barato. É barato. Absurdo. Cara, pra você ter noção, eu tô usando uma IA agora que ela é uma programadora. É um programador. Eu tenho um Um programador. IA de programa. É um IA de programa. É um programador. É como se tivesse um programador foda e rápido sentado do meu lado aqui, ó. E aí eu falo assim pra Dá um ele, ó, insight pra eu ele. quero um sistema desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Como que tem que ser o banco de dados, como que tem que ser a estrutura, qual é a tecnologia, ele desenha tudo pra você, assim. Aí quando ele desenha tudo, Absurdo. você fala assim pra ele, legal, agora vamos desenvolver. Ele começa a desenvolver.
Absurdo. Aí ele vai, monta uma parte do protótipo, aí você fala assim, não gostei disso, muda. Aí ele vai lá, como que você quer que muda? Ah, eu quero que agora isso Ele fique questiona aqui. você. Ele questiona. Agora eu quero que isso fique aqui, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Ele falou, tá bom, vou fazer. Pra eu fazer isso, eu preciso fazer isso aqui, preciso mudar isso aqui na tabela, preciso fazer tal coisa. Cara. Vai programando. O cara é como se tivesse um cara do meu lado aqui, assim, eu falando. Coisa que eu sempre fiz com os programadores da Sanders, só que assim, num nível muito diferente, né? Porque eu passava uma parte, os caras demoravam uma semana pra fazer. Porque tinha um entendimento ali, tinha aquela curva de ideia, né, cara? Exatamente. E assim, eu brinco, né? Eu sempre tive muitas ideias pra apps, pra sistemas, programas, produtos. Eu lembro que eu cheguei a trabalhar num produto de vocês lá, que era de envio de e-mail, acho que era... Cat Leads. Cat Leads, cara. Era. Era de vocês, não era? Era. Que eu fazia segmentaçãozinha ali pra minhas bases lá. Era nosso. E eu sempre tive muita ideia, só que, cara, eu nunca tive um programador bom. E eu não sou programador, cara. E não é a minha praia, não esquece. Então, eu nunca tive. Agora eu tenho. Uma IA. Entendeu? Então, cara, assim, hoje dá pra chegar num nível muito, muito, muito foda com inteligência artificial. E pro e-commerce, né, onde a gente tá falando de venda digital, cara. O que evoluiu pro e-commerce? Cara, que você viu de novidade aí que a gente pode trazer uma vertente rápida pro usuário ali no dia a dia, né? O CEO também do e-commerce, ele fala, cara, preciso mudar essa vertente. O que você aconselha, que você traz de novidade? Não, legal. Cara, assim, a questão, acho que o primeiro ponto, que é o ponto talvez mais conhecido, né? Acho que os dois mais conhecidos nessa vertente, falando de conteúdo primeiro. Conteúdo não preciso nem falar, né, cara? Conteúdo, assim, você tem ali uma funcionalidade dentro da inteligência artificial que ela te dá um conteúdo perfeito. Ainda mais se você souber pedir. E esse é o grande ponto, Khaled. É você saber pedir. Não adianta só você chegar nela, na IA, por exemplo, e falar assim, ó, eu preciso de um conteúdo para essa caneca aqui. Ah, essa caneca aqui ela é de gesso, ela tem uma estampa azul e ela tem tantos ml. Se você só mandar isso, ele vai fazer uma descrição mais florida, mas vai ser aquilo. Agora, se você muda a vertente, você fala assim para ele, ó, eu preciso que você faça uma descrição para esse produto. Beleza? Beleza. Esse produto tem esses diferenciais, esse produto é feito neste material. Você dá um briefing. Você dá um briefing. Esse produto tem essas cores aqui. Eu quero que você destaque os diferenciais. Eu preciso que você faça uma descrição bem vendedora desse produto. Preciso que o conteúdo seja voltado para SEO, para minha loja. E preciso que você crie algumas perguntas chave para esse produto. Cara, só de você montar um briefing como esse para IA, ela vai te entregar outra coisa. Faz o teste. Faz um briefing podre e faz esse mais detalhadinho que eu falei. Você vai ver, cara, que vai mudar completamente. Isso nós estamos falando no âmbito de texto. Mas conteúdo. Conteúdo de texto, simples, né? Mas eu vi esses dias que você aplicou uma foto e fiquei com uma dúvida, eu até esqueci de te perguntar na hora, vou usar essa oportunidade agora, de um produto de um cliente nosso, você aplicou ela numa pista de corrida. Esta imagem, você tirou do site, você pegou, como é que foi essa? Não, cara, essa é outra funcionalidade que eu acho que por que eu tô te perguntando isso, tá? Só no contexto, porque eu acho que uma das grandes dificuldades hoje do e-commerce é trabalhar também a vertente de foto. Não, imagem né, cara? Acho que a gente mesmo tem um monte de cliente que... Imagem e os conteúdos é onde tá engargalando e inclusive engargalava na questão de subida de site, de e-commerce. Exato. Cara, o que mudou agora, né? Recentemente houve uma atualização do ChatGPT. Legal. Nessa questão de imagem. Agora, cara, assim, ele tem uma compreensão de texto em imagem muito mais avançada. Então, se a gente tirasse uma foto dessa caneca e pedisse para ele reproduzir, ele não ia reproduzir esse texto certinho. Ele ia reproduzir a mesma característica, mas ele poderia confundir o P com O, um P com 9, entendeu? Ele ia mudar algumas coisas ali. Agora isso melhorou muito, cara. Melhorou muito. Às vezes, quando tem muitas fontes ali, muito texto pequeno e tal, ele pode dar uma alucinada, uma confundida. Mas se tiver bem nítido, cara, ele tá muito bom nessa parte. E outra coisa que melhorou foi a qualidade do input da imagem. Quem pegou antes da época aí do ChatGPT na geração de imagem antes, dava pra saber que era IA. Você pedia lá uma pessoa, cara, dava pra saber claramente que era uma IA. Era tudo muito perfeitinho, pele lisinha, sabe? Agora, não. Agora você pede, cara, assim, é um 3D perfeito. Perfeito. E ele agora consegue seguir as características exatas do que você pediu. Então, o que dá pra você fazer hoje?
Ah, putz, eu não tenho estúdio pra fazer foto, tal. Cara, se você pegar num lugar iluminado aqui, ó, tira uma foto com o iPhone, que foi o que eu fiz. Peguei um produto da Vitafor, tirei uma foto. Ah, você tirou a foto. Tirei a foto em cima da minha mesa. Legal, cara. Tirei a foto. Legal. E aí eu coloquei essa foto no ChatGPT e dei o contexto daquele produto. Falei o que era aquele produto e falei o que eu queria. O que eu queria é, ó, preciso que você pegue este produto, que é um produto que serve pra isso, pra isso, pra isso, pra isso, e crie 2 modelos de imagem. Um modelo para página de produto com fundo branco e um modelo para rede social. Você já pediu pra página de produto com fundo com branco? fundo branco. Legal, E um cara. produto para rede social. Para rede social, eu quero que seja que hora que o produto esteja aplicado num cenário assim, assim, assim. Aí eu falei lá, né? Numa pista de corrida, com o logo das Olimpíadas atrás, como se estivesse enterradinho no saibro da pista. Então eu detalhei. Aí ele montou aquela. Cara, você viu, ficou perfeito. Perfeita, cara. Eu, Ele, assim, ele pegou exatamente a imagem eu do fiquei produto. assim, horrorizado. E aquilo ficou marcado pra mim. Eu falei, putz, deixa eu perguntar se ele pegou do site, se ele pegou de algum canto. Você tirou a foto na hora ali. Não, cara, fez ali. Aí depois eu pedi pra IA fazer com humano. Eu quero agora que você pegue um atleta segurando esse produto no braço aqui. Cara, ficou perfeito. Eu vi também. Ficou perfeito. Então, imagem é algo que dá pra trabalhar muito agora. Muito mesmo, com um custo muito baixo. E não precisa sair do ChatGPT, por exemplo, que a gente usava algumas outras ferramentas pra criar, Não, né? antes eu usava muito o Midjourney, mas o Midjourney tinha essa questão também de deixar igualzinho, ele fazer a interpretação dele do produto. Apesar na minha opinião, da qualidade do Midjourney no output ser superior ainda... Você ainda considera maior a qualidade. Eu acho que exatamente, em algumas coisas ali. Eu ainda... Hoje o ChatGPT, na minha visão, ele consegue ser um pouco mais assertivo, sabe? Nos mockups que você quer fazer. Legal. Né? Então, por exemplo, se você colocar essa caneca aqui, ele vai dar exatamente essa caneca aqui, ó. Se você pegar esse microfone, ele vai conseguir fazer exatamente esse microfone. O Midjourney, ele dá uma viajada, né? Ele muda um pouquinho as características e tal, entendeu? Mas é uma ótima ferramenta também. Só que assim, se você tem o ChatGPT, cara, Tá falando de pagando ali e-commerce, já, né? não faz sentido você ter uma outra que vai te entregar o que o ChatGPT ali já faz, a não ser que você queira realmente fazer alguma coisa diferente ali, enfim. Mas imagem, cara, assim, tá fora do normal, fora do normal. E aí a gente tem um outro ponto que é do atendimento, né? Do atendimento a gente já falou disso aqui também. Que não que as pessoas ainda, por incrível que pareça, Confundem, cara, com elas bot. confundem com o chatbot. Gente, é anos-luz Não é. na frente, até a questão de raciocínio. Eu queria que você até contasse uma experiência, né? Falando aí de atendimento e vendas, né? Que eu acho que é necessário a gente falar. Você teve já conversão utilizando um agente cara, de inteligência Exatamente. artificial. E hoje, Khaled, acho que se não todas, mas pelo menos as principais ferramentas de e-commerce de atendimento, né? Elas já têm essa integração já com inteligência artificial para você poder treiná-la, né? Isso é muito bom porque, e assim, não tô falando não para você transferir as suas vendas para uma IA, tá? Apesar de você poder fazer isso. Mas que nem tem essa mesma cliente que a gente vai falar aqui, ela prefere que o atendimento seja humanizado ainda. Não tem problema. Agora, cara, se você tem um time de WhatsApp ali, que são vendedores, fazem toda a parte de saque, você não concorda comigo que se você tiver que escolher entre deixar todo mundo com vendas e todo mundo só resolvendo pepino, não é melhor deixar com vendas? Pô, Que a conversão muito faz mais maior. sentido? Ou até aquela pré-qualificação, porque às vezes, né, quando a gente está atraindo pessoas para uma página, para vender um determinado produto, a gente sabe que no topo do funil vai descer pessoas que não estão ali Não estão qualificadas, né, cara? Então, fazer essa pré-qualificação, né, que é o serviço que um SDR faria ali, pô, faz total sentido, então né? uma IA, ela consegue fazer justamente essa ponta. Então, cara, se você treinar bonitinho a IA, para consultar os dados de pedido, para saber dos seus produtos, Já cara, no âmbito do e-commerce, no ela ambiente do e-commerce. não é no âmbito do e-commerce, ela vai conseguir responder tranquilamente qualquer cliente e não vai ser com impressão de chatbot, entendeu? Você vai mandar um oi para ela e falar, pô, qual que é o seu problema? Você fala, pô, meu pedido tá atrasado, ela vai pedir o número do pedido, ela vai consultar o banco de dados, vai devolver onde tá. Se tiver tratativa, algum tipo de tratativa que ela tenha que fazer, ela vai fazer. E assim, putz, com um cliente estressado, muitas vezes pode acontecer o quê, né? Do cliente ir lá, ser mal educado, xingar, e aí você tem um ser humano do outro lado que pode se irritar com aquilo e xingar o cliente também, né? Pode acontecer. A IA nunca vai fazer isso. Ela nunca vai fazer isso. E fora que,
você tem ali um funcionário no seu e-commerce atendendo os seus clientes, tirando dúvidas e etc., trabalhando 24/7. 24%, tá da meia-noite à meia-noite, 7 dias por semana, o tempo inteiro, cara. Entendeu? E, cara, de novo, dá pra você deixar num nível que parece que é um humano conversando. Não é bot. E assim, não é bot. Eu vou falar muito de sensação, tá, Rafs? E é importante a gente falar sobre isso. No seu entendimento hoje, dominando melhor a IA, trabalhando no seu dia a dia, né? Tanto para o teu projeto quanto para os clientes da Sanders, você acredita que a IA, hoje, ela pode participar da jornada do pequeno, do cara que está começando, do médio, do grande, Qualquer um. E, assim, sem pudor. Qualquer um. Não é porque eu tô começando agora que eu tenho que... Não, cara, isso não vai fazer parte, não é pra mim isso aí agora. Você que tá começando é o que mais tem que aproveitar isso, cara. Porque vai te ajudar na produtividade. Ó, por exemplo, a gente tá falando aqui da questão do atendimento. Tanto na Sanders quanto no e-commerce 0 a 100, a gente não tem SDR mais, a gente não tem vendedor mais. São IAs. Quem entrar em contato lá com a gente vai cair no IA. Praticamente não vai perceber que é o IA. Ela vai fazer algumas perguntas que o vendedor faria, do mesmo jeito que o vendedor faria. Ela vai pontuar o lead, e aí quando o lead estiver pontuado e qualificado, aí chega pra gente. Aí a gente vai, cai no nosso CRM. cai no nosso CRM. Se não tá qualificado, nem chega na gente. Ela mesmo dispensa, entendeu? Lá no e-commerce 0 a 100, cara, semana passada, retrasada, eu fechei... Semana passada eu fechei o primeiro lead que veio de lá. Tem 2 dias que eu subi. A comissão é minha porque eu tô te apoiando. Tem 2 dias. O primeiro lead que desceu lá, cara, na verdade desceram... assim que eu subi, desceram já alguns leads. O primeiro não veio, eu mandei a proposta, não fechou. O segundo não respondeu. O terceiro, a menina entrou em contato. O SDR qualificou ela. Então fez algumas perguntas, deu uma pontuação de 10 pra ela. Então um lead extremamente qualificado. E aí quando chegou em mim no CRM, eu já sabia tudo que ela queria. Já entrei em contato. E aí eu vou vendo a conversa da pessoa, né? A pessoa tava achando que era de verdade mesmo. Porque depois ela até falou, será que o Rafa entra em contato comigo hoje? Aí ia lá e falava assim, não, ele vai entrar em contato com você hoje sim, fica tranquila. Eu mesmo vou avisar ele aqui já, tá? Aí ela, obrigada. Aí ela foi, aí eu fui, mandei a proposta pra ela, 2 dias depois ela me respondeu e fechou. Aí eu fiz a reunião de kickoff na semana passada com ela, ela falou assim, Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa, é uma inteligência artificial ou é uma pessoa que falou comigo em vendas? Eu falei, é uma IA, é a Rafa, né, eu brinquei com ela, chama Rafa. Ela falou, caramba, eu tava na dúvida, porque eu até fazia algumas perguntas pra testar, e assim, eu achava que era chatbot, alguma coisa de chatbot, assim, mas não era chatbot, porque tava conversando comigo que nem uma pessoa, sabe? Eu estranhei, eu fiquei na dúvida. Eu falei, pô, que bom, essa aqui é a ideia, né? Porque é realmente você passar uma sensação de humanização mesmo. Inclusive, Rafa, nessa reunião de kickoff, eu vejo que em algumas reuniões estratégicas, hoje você utiliza a IA até para fazer mapa mental e para fazer toda a documentação. Porque eu tenho um grande problema. Meu assim, se eu ver uma mosca passando aqui, eu vou ficar aqui 2 horas olhando para a mosca aqui. Cara, TDAH monstro, né? E a gente sabe que ouvir, né, o cliente com muita atenção é uma chave gigantesca, né? E hoje a gente consegue fazer isso, porque tem essa IA transcrevendo tudo ali e montando uma pauta já com mapa mental também. Não, total. Ou seja, além do atendimento, ela também te dá o apoio ali. Total. Obviamente não é a mesma solução, são soluções diferentes, né? Mas ela já te dá um apoio no que uma secretária faria, por exemplo, né? Total. Eu tenho aqui essa ferramentinha aqui, né, que é o Cloud. Então toda reunião que eu faço, eu deixo ele ouvindo. Aí ele capta o som, transcreve, e aí ele monta a ata. Lá na agência, cara, na Sanders, toda reunião que eu participo, as key accounts adoram, né? Porque elas, basicamente, a ata tá pronta aqui, já que eu faço pra elas. É um dos maiores gargalos, né? Elas só vão, validam, puta, é isso mesmo, Rafa, gera os to-dos, né? Eu criei uma outra aqui treinada, que é pra eu fazer site clinic. Então eu faço toda aquela análise que eu faço no site, sabe? E vou falando pra ela. Em vez de eu ter que montar a apresentação, aquele trampo todo que eu fazia, cara, eu faço análise, gravo um vídeo e vou falando. Aí ouve, pega tudo que eu coloquei e monta os tópicos. A prioridade, em qual página que tá. Foda, velho.
Faz tudo. E a transcrição Não, é perfeita. Transcrição Assim. é perfeito. Transcrição é perfeito. perfeita. Assim. É perfeito. Porque eu tava testando uma que ele dava umas alucinadas. Aquela lá que você pegou não rola. Aí você faz tudo aqui, cara, com ela, entendeu? Então, assim, gente, atendimento, por ser principalmente um grande gargalo, a gente sabe disso, né? Um grande gargalo do e-commerce, aproveitem isso. Coloquem, busquem ferramentas, dá pra desenvolver também. Ferramenta que tá muito cara. Beleza, você consegue desenvolver uma, talvez fique mais em conta no mês a mês ali, entendeu? Dá pra desenvolver um agente, cara, que vai fazer isso. Cara, a gente falou um pouquinho da IA ali para criação de conteúdo, a gente falou da IA para o atendimento, né? Para ajuda nas imagens, são 2 gargalos, né? O conteúdo, o texto e a imagem do e-commerce, mas também tem ali na experiência também de compra, né? A IA ativa ali, oferecendo alguns produtos e evidenciando alguns produtos e participando dessa jornada de compra do usuário. Correto? Sim, não só na plataforma de e-commerce, né? Tem ferramentas hoje que fazem isso via IA. Na verdade, já tem ferramentas que, nesse sentido, montagem de vitrine já faz isso com IA há algum tempo. Só que agora, né, com a tecnologia atual, tá muito melhor. Mas outras ferramentas que envolvem a camada do marketing do e-commerce também, cara. Por exemplo, eu lembro que na época que eu fazia o CRM, cara, a gente tinha que fazer uma análise ali para saber os melhores horários para mandar e-mail, por exemplo, né? Hoje não tem mais. A Marisa, que é a nossa CRM, cara, ela ativa uma funcionalidade dentro das ferramentas que a gente tem, que a ferramenta entende qual que é o melhor horário de cada usuário, a nível de usuário. Nível de usuário. Não pegou um montante, tipo assim, putz, na média eu tô vendo que a abertura esse horário é melhor. Então, você fazia um montante, né? Agora não. Agora, o Rafa, ele costuma abrir os e-mails, cara, entre 6 e 8 da noite. Bizarro. Então, eu vou mandar 6h30, 7 horas, cara. Bizarro, cara. Nesse nível. Bizarro. Entendeu? Cara... A personalização é, assim, extrema. É num nível que é a nível de usuário. É a nível de usuário, entendeu? Cara, assim, marketing. Putz, daqui a pouco, cara, você não vai mais fazer campanha. Você só vai lá, vai falar o que você quer da campanha, vai fazer tudo sozinho, entendeu? Por isso que do nosso lado aqui, a gente já tá pronto pra isso. A gente já sabe como que vai ser isso. Então, quem tá preso só em ferramentinha, esquece. Gestorzinho de tráfego, finalmente, eu vou poder parar de ficar falando disso, né? Porque não vai mais ter. Não vai mais ter gestor de tráfego, cara. Até na criação de landing pages inteligentes também. Ou seja, além de entender o produto, ele já cria a página de uma forma muito mais inteligente. Isso já tem. Eu tô usando uma IA que chama Manus. Essa Manus, cara, assim, ela tem uma inteligência por trás dela ali. Por exemplo, você pede pra ela fazer uma pesquisa avançada, ela tem um deep search integrado nela lá. Cara, assim, ela vai num nível tão profundo e você vê ela trabalhando, que ela te entrega um documento do que você precisa extremamente avançado. Por exemplo, eu estou montando agora um relatório e um plano de apresentação de mídia para um cliente. Ele vai montar tudo para mim, eu só vou montar o briefing, vou dar os dados para ele, ele vai montar absolutamente tudo. Ele entra no site, navega, você consegue ver ele entrando no site, navegando, clicando nos botões, vendo o que está funcionando, o que não está funcionando. Ele entra na library do Facebook para olhar os anúncios dos concorrentes, ele pesquisa sobre os concorrentes, aí ele traz todos esses dados e monta uma apresentação para você. Só que você pode escolher que essa apresentação fique online. Tipo, ele monta um site com aquela apresentação. Ou seja, uma página como se fosse uma landing page. Com tudo. Apresentando mesmo. Com tudo. É fudido, cara. Absurdo. É fudido. Absurdo, Rafs. Tem, por exemplo, recentemente, tem 3 semanas isso, pra quem tá assistindo o vídeo aí, tem 3, 4 semanas. O ChatGPT lançou uma funcionalidade agora, isso vai ser foda. Uma funcionalidade de shopping. Antes disso, ele tinha lançado já uma funcionalidade de investigar na web, né? Que aí ele por exemplo, você ia lá e perguntava assim pra ele, que foi o teste que a gente fez. Onde vende bacalhau em São Paulo? Então, antes, ele poderia pegar algumas informações ali e te trazer. Né? Comumente em São Paulo, tem determinados lugares que vem. Era assim antes. Com essa função que ele soltou recentemente, ele vai a fundo. Então ele fala assim, legal, você quer bacalhau, você quer em São Paulo? Tem alguma região de São Paulo específica que você tá querendo? Pode ser na capital mesmo, centro ali, pelo centro. Aí, beleza. Ele vai e faz toda uma investigação
inclusive a função chama investigar, faz toda uma investigação e ele traz os lugares que vendem o bacalhau com o endereço, a média de preço de cada um deles, traz os reviews do Google, traz tudo. Então ele busca, ó, o principal base de busca dele ainda é o Google. Todas as fontes disponíveis. Todas as fontes. Rede social, ele vê o que as pessoas estão falando na rede social, ele entra no Reclame Aqui, aí ele mostra pra você um cardápio. Fala, ó, tem a banca do Ramon tava lá, tem a banca do Ramon que tem esses produtos aqui de bacalhau, ó, o preço da banca do Ramon pra esse produto é esse, pra esse aqui é esse. Então, cara, isso já mudou completo. O Google ele já tinha perdido bastante share de busca, né? Agora com isso, cara, vai perder mais ainda. E depois dessa funcionalidade, o ChatGPT lançou uma outra chamada de shopping, que basicamente, cara, é ela mostrar uma vitrine de compra realmente para o usuário. Se for lá e pesquisar por um produto, ele vai mostrar uma vitrine de compra. O próximo passo vai ser você comprar direto. Entendeu? Pô, você gostou desse produto? Tá bom, tem um meio de pagamento integrado no ChatGPT, vai lá, compra, já cai pro lojista. Ou seja, a gente tem aqui a possibilidade da inteligência artificial quebrar o canal de vendas. Então, a pessoa, pode ser que ela não precise nem de uma plataforma mais de e-commerce, entendeu? Pode ser que se ela tiver o catálogo dela integrada na IA ou em algum lugar, já faça a venda por aqui, já desce o pedido para ela. Loucura. Entendeu? Então, assim, as coisas estão mudando, cara, num nível muito rápido. Muito rápido. E precisa acompanhar. Tanto é que hoje, Khaled, com todas essas mudanças, nosso departamento de SEO lá não olha para Google só. Não olha. O nosso SEO já está mapeando. Está sendo feito para Google, só que também está sendo feito para inteligência artificial. Ou seja, você não prepara para o mecanismo de busca do Google e para a inteligência artificial. Para os dois. Ou seja, como ela pesquisa também. Tem estratégias ali, interessante né? Isso aí. Que seguem padrões parecidos, mas tem coisas que a IA lê melhor. Mais ou menos assim? Uma série de coisas como, por exemplo, o tipo de pergunta que você faz, estruturamento de texto, estruturação de conteúdo, entendeu? Tem algumas ações ali que você pode tomar para poder fazer com que a IA te enxergue melhor, né? Mas, cara, assim, é um processinho trabalhoso, mas que hoje já tá fazendo diferença. Já tem cliente nosso que quando você olha no Google Analytics, você consegue ver já o canal de tráfego vindo do ChatGPT, velho. Você acredita? Já tem. E tendo venda. Tendo venda. O Vitafor já tá tendo venda por ChatGPT. Não é foda? É muito louco, cara. É muito louco. Eu tava quase soltando um porra. e deixa eu falar, Rafs. A gente sabe que tudo isso é muito bom, né? Que tudo isso é o caminho, né? Mas, cara, quais são os cuidados que eu tenho que ter, né, cara? Eu tenho medo. ChatGPT vai substituir o humano, sim ou não? Na sua percepção? Depende. Depende do que for, já substituiu. Por exemplo, a gente não tem SDR mais na agência. Antes a gente tinha um time. Entendeu? Redator. Cara, o cara que só faz textinho, não precisa mais desse cara. Entendeu? Fotógrafo. Quantas pessoas vão deixar ali de ter os seus jobs ali, né? Os seus freelas ou seus trabalhos ali como fotógrafo para um e-commerce, porque vai dar pra pessoa simplesmente tirar uma foto e o e-commerce monta. Se ela souber fazer um prompt. Modelo estilo, principalmente ali, né? Fundo branco, já vai entregar. Então, cara, muita coisa vai ser substituída assim. Saque. Putz, inteligência artificial já consegue substituir muita gente do saque. Entendeu? O grande lance, Clyde, que é o que a gente fala. Cara, o que a gente fazia na questão de mídia paga, tem muita coisa que vai deixar de acontecer. Entendeu? Isso quer dizer que eu tô com medo? Não, cara. Não estamos com medo. Por quê? Porque a gente tá se preparando pra isso. As pessoas têm que se preparar pra isso também. Tem que entender que agora esse é o cenário. Entendeu? Ou você vai ser dominado pela IA e ela vai te engolir, ou você domina ela e trabalha com ela. Então, assim, você vai deixar de fazer determinadas coisas que a IA vai fazer? Beleza, aprende a utilizar a IA pra ela fazer essas coisas. Entendeu? Não tem jeito, cara. É um caminho sem volta. Eu tenho muito medo, assim, de dados, cara. Dados hoje a gente sabe que é o ouro, né? Não, é um novo petróleo, né? Então, assim, cara, eu fico com muita dúvida. Eu tô pesquisando, eu tô subindo conteúdo da minha marca ali. Às vezes eu tô trabalhando com uma receita, eu tô subindo no ChatGPT. Há um risco disso se tornar público, do concorrente tá vendo a mesma coisa que o meu? Cara, no ChatGPT, assim, ele vai treinando com você, né?
Mas ele tem políticas lá de proteção de dados sensíveis. Até teve uma vez que eu tava construindo uma aplicação e aí eu mandei pra ele uma chave de API, né, ali sem querer, pra ele ver os modelos que eu tava colocando. Na hora ele falou assim, ó, eu recomendo você a nunca compartilhar essa chave de API aí, né? É uma chave de API real? Ele perguntou. Ele falou, não, é que eu tô usando. Ele falou, então, recomendo que você nunca coloque isso num browser, tal. Eu falei, por quê? Porque você recebe isso e passa pra alguém? Ele falou, não. Aqui, tudo que recebe é privado. Ninguém tem esse tipo de acesso. Só que é um risco de segurança. Então, você vê, até o próprio ChatGPT se preocupa com isso, entendeu? Mas sim, você tem que tomar cuidado. Especialmente quando você for construir uma aplicação sua, num banco de dados seu. Porque assim, você tem um modelo da inteligência artificial que o ChatGPT usa um modelo da OpenAI, por exemplo, né? Quando você constrói uma sua, cara, aí você tem um banco de dados seu, você coloca isso num servidor seu, aí o risco é seu da segurança dos dados, entendeu? Agora, no ChatGPT ali mesmo, putz, você tá um pouco mais tranquilo nesse sentido. Agora, você desenvolvendo, esse é o cuidado que você tem que ter. Não tem jeito. Cara, sabe outra coisa muito legal que dá pra ter? Sistemas de logística, por exemplo, e estoque, dá pra você ter uma inteligência extremamente preditiva. Ou seja, comprar exatamente aquilo que eu preciso. E no prazo que você precisa. Que é uma grande dificuldade do e-commerce. É por isso que, principalmente pra moda, que é muita quebra, né? De vitrine ali, Exato. de grade, que a gente chama no popular aí, por conta de não ter um controle tão positivo e até preciso, né? Exatamente. Do estoque. Exatamente. Porque a gente sabe que hoje menos um pouco, né, Rafa? Mas antigamente tinha a questão do boleto, que segurava ali 2 dias o produto. 2 dias, 3 dias, Cara, hoje com o Pix é uma realidade totalmente diferente, né? Mas ainda eu vejo muita quebra de estoque ainda. Se você tiver um sistema de estoque que tenha isso integrado, é ótimo. Mas, cara, dá pra você fazer na mão isso. Dá pra você fazer na mão. Se você pegar, por exemplo, você cria lá uma rotina no ChatGPT mesmo, subindo todo dia as suas planilhas de estoque, mostrando quais são os mais vendidos, e aí você treina ele, fala pra ele que você precisa disso, ele consegue te responder. Fala, ó, então, ó, pelo seu dado aqui, esse produto você precisa comprar até a data X, pra chegar na data tal. Então ele já consegue meio, assim, bem simplão. Já dá pra fazer. Precificação também. Eu quero ali, eu tô vendendo capinha de celular e, cara, é uma guerra, uma carnificina. Eu preciso ter uma previsão ali. Isso já tem, né? Tem ferramentas já de precificação que já estão usando inteligência artificial. Isso, inclusive, antes do boom até da inteligência artificial, tá? Mas eu tô falando de ferramenta. Hoje... Eu tô ali no ChatGPT ali pra fazer pesquisa, usar o ChatGPT pra isso, uma planilha. Dá pra fazer também. Se você hoje, por exemplo, tá? Criar uma rotina no ChatGPT ali, principalmente com o Deep Search, onde ele consegue realmente investigar os concorrentes que você dá pra ele, ele consegue te falar assim, ó, hoje o seu preço é esse, beleza, tô analisando aqui agora, desses concorrentes o preço são esses aqui, ó. E aí você consegue tomar uma ação, entendeu? Mas ali seria algo meio que na mão ali, entendeu? Mas dá pra você criar uma rotina também, onde você tem isso de maneira automática, se você não vai usar a ferramenta, né? Você consegue criar uma aplicação ali que ela vai ficar buscando na internet os concorrentes que você tem, lendo o preço deles, falando pra você. E a depender do tipo de conexão que você tenha, ela mesma já altera o preço. Você fala assim, ó, até aqui você pode chegar. Então, se o preço estiver acima daquele cara lá, você pode baixar, mas baixa até aqui. Aí você dá a regra, entendeu? Então, cara, assim, de maneira bem assertiva mesmo, Khaled. Vídeo também, cara, eu tô testando algumas ferramentas aqui. Tem um Leonardo.ia e tem um que se chama Sora, do OpenAI, mas esse não tá lançado ainda. Né? E você tem que entrar lá na fila lá e tal. Segundo o que eu li nas matérias, vai ser o mais poderoso, assim. Tem um que chama Pika Labs pra fazer animaizinhos, cara. É perfeito. Eu fiz um coelhinho com um capacete pra minha filhinha. Caramba, que você faz no... Até viralizou agora, saiu uma matéria que o filho desenhava e o pai subia lá pra criar, não? Aquele é outro. É outro? Aquele é outro. Esse aqui achei mó barato, mano. O molequinho agora tá criando vários bichinhos. Aquele é outro. Mas esse cara, assim, dá pra você realmente criar curtas metragens, até longa-metragem, se você se bobear, entendeu? Porra, que louco. Esse Runaway mesmo, cara, você pode ir lá, cria o roteiro, faz as dublagens, e aí você dá o prompt de como que você quer aquilo. Ele cria toda a cena pra você. Só que assim, ainda é meio caro. Trabalhar com vídeo ainda tá meio caro, assim, sabe? Mas é um futuro próximo
Mas, exatamente, futuro próximo, mas para fazer vídeos de produto e para as redes sociais, tá alcançável. Tá alcançável. Porque, cara, assim, você vai produzir o vídeo, como que você vai pagar pro cara criar o vídeo? Entendeu? Se você tem ali uma ferramenta que você paga X, e aí você joga o produto lá dentro, dá o prompt, ele monta um vídeo da hora pra você, com música e tudo mais, vale a pena, cara. Você não tá trabalhando com vídeo. Entendeu? Tem inteligências artificiais que, por exemplo, roupa. Você tira a foto da camisa. Você pega um modelo de IA, ele veste a camisa e fica desfilando. E aí você coloca na página de produto. Absurdo. Tem um outro... Em formato de GIF, em formato de... Formato de vídeo. De vídeo mesmo. Tem um outro que eu tenho aqui, que é o Luma. Luma 3D. O que esse Luma 3D faz? Pega essa caneca, eu vou com o Luma, e ele manda eu fazer um vídeo 360, assim, ó, do produto. Por cima, por tudo. Ele renderiza... Ele vai guiando você. Ele vai guiando você. Ele renderiza um modelo 3D do seu produto. Perfeito. E aí você consegue interagir com esse produto. Porque ele criou um modelo num cenário 3D. Consegue aplicar ele. Você consegue pegar esse produto, colocar na página de produto, por exemplo, e aí o usuário pode girar, pode mexer, dar zoom, olhar dentro, ver o detalhe do lado. Dá pra fazer tudo. Dá até pra eu escanear esse ambiente aqui, ó. E aí eu fico circulando no ambiente. É avançado. Esse Luma 3D é avançadíssimo, cara. Avançadíssimo. Caraca. Então, assim, chega num nível, cara, que é fora do normal, assim, Khaled. É fora do normal. Muito poderoso. E assim, né? Só que tudo isso, como eu falei, qual que é o segredo de tudo isso, tá? É saber pedir. A grande dificuldade hoje que a gente tem, né? Que a gente tem não, mas o grande desafio hoje para as pessoas utilizarem IA é justamente saber como pedir. Às vezes você vai, pede um negócio, não fica bom, pede outro, não fica bom, mas simplesmente porque você não soube pedir. Hoje, você já utiliza ali o que a gente chama de prompt, né? Você já tem alguns prompts ali. Tenho. E, obviamente, dentro desse prompt, tem alguns comandos que são... que não podem faltar ali, né? Que são até tanto para formato de texto, quanto para o formato de uma imagem, você acaba utilizando. Como é que é hoje esse formato de prompt aí pra deixar a galera ciente e começar a utilizar? Como é que você cara, eu teria que mostrar na tela aqui, assim, mas basicamente, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o pedido principal, então se dá o primeiro contexto. O primeiro pedido principal. Se dá o primeiro contexto pra ele, depois embaixo você tem que ter os detalhamentos dele, né? Então você vai falar os pontos principais daquilo que você tá pedindo, como que você quer o que você tá pedindo, os requisitos e as condições que você precisa daquilo que você está pedindo. Então, vamos fazer um exemplo prático aqui, que nem eu comentei lá, falando ainda aqui da caneca. Eu quero que ele crie aqui uma foto, beleza? Dessa caneca aqui. Se eu simplesmente chegar para ele e tirar a foto e falar assim, ó, cria uma imagem dessa caneca. Ele vai criar uma imagem? Beleza. Ele vai e vai ficar bom. Vai ficar bom. Legal. Só que pode ser que ele coloque um fundo. Pode ser que ele mude uma cor. Pode ser que ele mude alguma coisa. Tá. Entendeu? Para eu conseguir fazer com que esse produto que eu tirei foto aqui, ó, fique do jeito que eu quero, por exemplo, como uma foto still, eu tenho que especificar que eu quero desse jeito. Então eu tirei a foto e falei, ó, eu preciso de uma foto para a página de um produto. No formato... Essa página de produto, preciso que a foto seja quadrada, preciso que o fundo seja branco, preciso que você não mude as características do produto e respeite as proporções. Só isso, você vê que eu já detalhei tudo que eu tô visualizando. Eu dei pra ele a visualização da foto. Os detalhes de tamanho do produto, por exemplo. Se você quiser, você pode colocar, mas nesse caso não precisa, porque você já mandou a foto. Tá. Entendeu? Já mandou a foto. No máximo, se você quiser, por exemplo, quero colocar ela num cenário e ele tá meio que viajando na proporção, você pode colocar a mão perto e aí falar pra ele na proporção. Falar, ó, essa aqui é a minha mão, eu quero que você coloque essa imagem dentro de um cenário na proporção correta. Ele vai entender mais ou menos qual que é o tamanho da minha mão ali, eu já fiz esse teste. E aí ele consegue deixar certinho na proporção. Então, assim, o grande segredo é você detalhar o máximo que você conseguir. A minha mulher, a Jane, ela tava pesquisando lá por viagem lá pra ir pro Beto Carreiro. Ela falou assim, eu queria saber, Rafa, quanto que a gente gastaria se a gente fosse pra lá de carro.
Só que ele passou aqui, putz, cara, ele viajou aqui nas coisas que... Aí eu fui olhar Entendeu o que ela... prompt dela. Eu falei, como que você pediu? Eu falei, não, eu pedi. Eu falei assim, ó, eu quero saber quanto que eu gastaria numa viagem para o Beto Carreiro. Eu falei, putz, beleza, te atende. Mas aí ele vai fazer do jeito que ele quiser, porque tá muito solto. Então, qual foi o prompt que eu dei pra ele? Falei, ó, pretendo fazer uma viagem para o Parque do Beto Carreiro, na cidade tal, com meu marido e minha filha de tantos anos. Preciso que você faça uma estimativa de custo para uma estadia de 4 dias, levando em conta custo do hotel, alimentação, gasto com gasolina e passagem do parque. Beleza? Ingresso. Traga também opções de lugares para visitar. E mais de uma opção de hotel. Mano, ele detalhou tudo. Trouxe tudo. Falou do pedágio, falou quilometragem do carro, falou da gasolina, falou dos hotéis que tem. Aí ele pegou um custo-benefício para poder fazer a conta. Falou, ó, levando em conta essas estimativas, você gastaria X. E se você colocasse a época do ano, então, que você queria ir? Ele detalhava mais. Mais ainda. Detalhava mais. Você pegou a manha do prompt, entendeu? Então, assim, a maneira como você pede é essencial para você conseguir ter um output, uma saída daquilo, uma resposta daquilo efetiva. Legal. Em qualquer coisa, seja para pedir uma imagem, Khaled, seja para pedir um texto, seja para pedir um vídeo, seja para treinar a sua IA para fazer atendimento. E um ponto, tá? A gente fala de treinar, todo mundo fala, eu vou treinar IA, vou treinar IA, vou treinar IA. Cara, eu já imagino ela na academia ali, pulando o caixote, subindo o peso, né? Você sabe que o Khaled vai longe, né? Nas imaginações, né? Como que se treina a IA? Boa. E é interessante a gente falar isso. E assim, é possível treinar uma IA no ChatGPT na versão gratuita? Ótimo. Na versão gratuita eu não sei te dizer, porque faz tempo que eu não entro nela, mas assim, vamos lá. Eu represento o povo brasileiro, hein, velho? Eu faço as perguntas que todo mundo quer fazer e ninguém faz. Mas eu acho que não, acho que lá não tem, não. Vamos lá. Hoje existem agentes de inteligência artificial, beleza? Legal. Que fazem determinadas funções. Pode ser uma secretária, pode ser um vendedor, pode ser uma pessoa de suporte, pode ser o que você quiser. Ela é um agente. Para você, isso não tô falando de ChatGPT ainda, tá? Isso você pode construir, a nossa mesma não é o ChatGPT em si. Ela é um agente construído no WhatsApp com a tecnologia da OpenAI, né? Com a linguagem de programação da OpenAI. Beleza? Beleza. Para que a gente tenha um vendedor dentro da Sanders, eu preciso treinar essa IA pro que ela deve fazer, porque ela deve se comportar. Vamos fazer uma alusão com uma pessoa real. Você já foi de vendas. Quando você chegou em venda, você sabia alguma coisa? Não. Você sabia vender, no geral. Eu sei falar, igual um papagaio, o louro José da Ana Maria lá. Isso, mas você não sabia os processos de venda de um projeto de e-commerce. Não sabia. Você não sabia como que um projeto dava entrada depois que fechava. Não sabia. Você não sabia quais as informações você tinha que pedir para aquele cliente para poder dar uma proposta. Fato. Beleza? Beleza. O que a gente teve que fazer com você? Fazer todo esse treinamento, que durou uns 7 anos. É isso aí. É a mesma coisa que a gente faz. A diferença é que na IA a gente não precisa levar 7 anos. Porra, filha da puta. Ainda bem que ela não era da minha época. Senão eu não estaria aqui agora. É exatamente isso. Então você vai dar todo esse compilado seguindo aquela estruturação que eu falei, dando contexto, condições. Então, peraí. Eu falo esse treinamento ali. Vamos rápido aqui, objetivo. Paguei o plano do ChatGPT, tô com ele Isso pago. que eu tô falando não é do ChatGPT ainda, tá? A gente vai entrar daqui a pouco. Porque o que a galera tá começando agora? Quando a gente fala de treinar IA, o que ele faz? Ele vai logo direto no ChatGPT. Isso, não, ali é outra coisa. O ChatGPT é um chat. É um chat. Beleza. Beleza? Você não treina um chat, você pede pra ele... Ele faz. Ele faz. E tem vários modelos de chat lá dentro. Exatamente. Só que assim, se você falar uma coisa pra um... Se abrir outro, vai ser outra coisa. Cada um vai ter um contexto ali. Então, porque as pessoas confundem isso, tá? É isso aí. Entenda que o ChatGPT é um chat. É um chat. Legal. Beleza? Ele é um chat. Que tem a inteligência da OpenAI por trás. Show? Show, legal. Quando você desenvolve um outro chat, por exemplo, a nossa de vendas, eu conecto por trás dela
a mesma inteligência, o mesmo modelo de linguagem do ChatGPT. Entendeu? Só que ela tá desse lado. Eu não tenho as mesmas funções do ChatGPT, porque o ChatGPT foi construído com diversas funções entrelaçadas, mas utilizando a mesma tecnologia que eu uso aqui na Sanders. Entendeu? Esse agente aqui, ele não sabe o que tem que fazer. O ChatGPT, ele sabe. Porque ele foi treinado para fazer coisas já. Legal. Só que quem treinou ele não fomos nós. Foi a OpenAI. O que nós fazemos é alimentar ele com informação. Isso falando de ChatGPT. Beleza? Tá. O nosso agente aqui de vendas, ele não sabe o que fazer. Ele tem o treinamento e a inteligência de conhecimento humano da OpenAI, mas, cara, se você falar assim pra ele, oi, vende esse produto e me manda as informações necessárias, ele vai viajar. Ele vai fazer o que ele acha que é. Entendeu? Quando você coloca um treinamento, um script dentro dele, que é um treinamento, falando o passo a passo, quais perguntas ele tem que fazer. Pode ser um documento em Word, por exemplo. Mas aí lá dentro da ferramenta que você usa para treinar, tem o campo que você coloca. Campo que você coloca. Que é um prompt, não deixa de ser um prompt, tá? Você compra esse agente, correto? Você compra. Você desenvolve. Desenvolve o agente. Igual a gente desenvolvia ali o chatzinho de atendimento. Vinha lá, você ia criando a jornada dele. Mais ou menos aquilo lá. Só que no agente é diferente. No agente é linguagem normal. Você conversa com ele, meio que você não programa. Então você vai falando tudo que ele tem que fazer. Aí você vai ensinar ele, fala, ó, quando você é um vendedor da agência tal, seu nome é tal. Sua responsabilidade é qualificar os leads para que os nossos vendedores sênior entrem em contato e mandem uma proposta. Beleza? Beleza. Para você qualificar, você vai ter que fazer essa pergunta, essa pergunta e essa pergunta. Eu estou digitando isso e estou conversando com ele. Exatamente. Estou digitando, estou falando para ele. Não coloquei nenhuma informação de PPT, nenhuma informação... Não. Estou falando para ele o que ele tem que fazer. Se a resposta for positiva, você faz isso. Se for negativa, você fala isso. Na segunda pergunta, se a resposta for positiva, você faz isso e por aí vai. Você vai... Se ele atender todos esses critérios, quer dizer que ele é qualificado e aí você manda esse cara, aí entra algumas coisas de programação, aí você manda esse cara pro nosso CRM. Aí ele vai se conectar lá no nosso CRM via API e vai mandar o lead para lá. Beleza? Se não, você fala muito obrigado e fala que ele não tá pronto para virar nosso cliente e tchau. Ele vai fazer exatamente isso que eu fiz. Entendeu? Agora, isso eu tô falando aqui, isso já é mais avançado, isso daqui tem que desenvolver, deixa isso aqui de lado. Show? Falando de ChatGPT. É isso. Tem uma funcionalidade lá dentro que chama GPTs. Legal. Aquilo é o ChatGPT com esteroide, a gente brinca. Porque ali... Era tipo você antes de infartar. Era tipo eu, exatamente, Tá alguns meses atrás. Legal. Por que aquilo é legal? Porque ali, aí sim, ali, você pode treinar um chat pro que você quiser. É isso aí. Lá dentro, você vai lá criar um GPT e aí você vai falar do jeito que eu te expliquei aqui, ó. Você vai fazer com esse cara. Legal. Vai falar, você é um especialista em criar imagem para página de produto. Perfeito. Beleza? Perfeito. As imagens que você vai criar são sempre quadradas, com tamanho de 1000 por 1000. Perfeito. Você sempre vai receber um mockup e você sempre vai receber uma embalagem. Preciso que você aplique a embalagem no mockup com o produto de frente e gere versões com o produto girando. Como estes exemplos. A gente pode mandar exemplos para ele. Legal. Eu posso colocar um PPT, uma imagem. Exatamente. Uma imagem de verdade para ele, entendeu? Perfeito. Perfeito. A partir do momento que você faz aquilo, ele tá treinado. É isso. Você não precisa ficar mais pedindo para ele, preciso que você gere uma imagem tal. Toda vez a mesma coisa. Não precisa. Agora ele já sabe o que ele tem que fazer. Você fala, gera uma imagem desse produto para mim. Que é o início ali, quando você sai do... Por que eu tô falando isso, tá, gente? É do início, onde você sai de corrigir o seu texto ali, né? Corrija o meu texto e melhore, e você começa a trabalhar melhor o ChatGPT. Exatamente. Então, para quem tá começando, por exemplo, eu vou começar a vender ali, vou vender produto no Instagram, né? Vou levar pro meu WhatsApp, e na hora que o cara cai no WhatsApp, ele tem algumas dúvidas ali, quer modelo de produto, eu já posso ter esse agente lá, já trabalhando, e já posso tirar ali, ter algumas coisas prontas para agilizar esse atendimento. Ele já tem todo o treinamento. Legal. Por exemplo. Dentro do ChatGPT. Dentro do ChatGPT, é um GPT. Por exemplo, tá, gente? Eu uso muito para criar conteúdo de trator, por exemplo. Cara,
Até eu ter o entendimento de como funciona o trator. Como você precisa daquilo. Como que eu vou aplicar esse conteúdo, a gente foi treinando. E como é que treinamos ele? Colocamos manual lá dentro, colocamos descritivo, colocamos imagem. Ele virou especialista. E aí, Exatamente. ele aprendeu com aquilo. Exatamente. E isso você pode fazer para absolutamente tudo. Por exemplo, Legal. eu tenho um GPT aqui que ele é um médico. Ah, cara. Ele é um médico. Esse filho da puta vai infartar Ele de é novo. um médico, ele faz diagnósticos. Ele é treinado. Ele vai infartar de novo. Não, Ele vai infartar de ouve novo. essa. Ele faz diagnósticos. Se eu pegar meu exame de sangue e jogar dentro dele e falar assim, não ó, preciso que você analise esse exame pra mim, É. ele vai fazer uma análise completa. Agora, com base no que você analisou, me Deixa fala eu só o que que perguntar rapidinho, como é que é o nome do médico? Ah, não, é medical alguma coisa, não lembro o nome. Não tem colocou nome. Dr. Rafs, Não, né? não. Tá, só pra saber. Só pra saber. E aí ele te dá ali tudo que você tem. Por exemplo, ó, como seu ferro aqui tá baixo, você tá com começo de anemia. Como sua bilirrubina tá elevada, putz, você tem que ver ali, né, o seu negócio. Então, ele vai te dando as coisas que o que um médico faz. Você pode pedir pra ele medicar você? Ele medica, só que ele no final ele recomenda. Ele fala assim, ó, tem esse remédio. Mas recomendamos que você vá no médico profissional, ele sempre dá esse disclaimer. Que você não junte várias drogas ao mesmo tempo para Ele crescimento, fala, senão fala. você infarta. Ele fala. Ele falou isso Ele pra fala. você Inclusive, ele que me ajudou na minha recuperação. Não ele- foi, Ele que me ajudou. não foi no crescimento, foi na recuperação. Foi na recuperação, ele que me ajudou, exatamente. Cara, sabe outra coisa legal que você pode fazer? Por Cara, exemplo, que imbecil que a você gente é. falou lá de prompt para criação de um conteúdo perfeito para página de produto. Em vez de toda vez você ficar pedindo pro ChatGPT, se você criar um agente especialista, um minha GPT social especialista, media. já era. Você vai falar, ó, eu sempre vou te mandar um texto desse formato. Eu quero que você transforme esse texto nisso, desse jeito. Já era. Toda vez que você vai mandar, não precisa falar nada. E assim, a cada uso, ele vai aprendendo mais ainda. Ele vai concorda aprendendo comigo? mais. Ele E vai você pode, evoluindo. pode ir ajustando. Porque o treinamento ele é aberto. Você treinou ele uma vez, aí você, putz, não ficou bom, ele ainda tá fazendo tal coisa. Você vai lá no treinamento e fala assim, ó, toda vez que eu te mandar desse jeito e você tiver dúvida, você toma essa ação. Ele aprende e Até faz. fazer uma pergunta pra você, questionar você, por Se exemplo. você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar tais coisas sobre o produto. Entendeu? Pra você montar um conteúdo, você sempre vai precisar me pedir isso. Entendeu? Perfeito. Então ele coloca, cara. Que eu acho Ele que é a coloca. forma mais rápida do cara sair de corrigir um texto e utilizar com um pouquinho mais de volume, né? Com um pouquinho mais de sabedoria, aplicando naquele dia a dia dele. Exatamente. Você pode ter, por exemplo, um GPT especialista na sua plataforma de e-commerce. Vai, VTEX. Se você pegar a documentação da VTEX, jogar dentro do ChatGPT, já era. Você não precisa entrar mais no suporte da VTEX para consultar as coisas. Você vai lá, pede para ele, Eu fiz isso. ele consulta a VTEX, a documentação da VTEX e te fala tudo o que você precisa fazer. Por exemplo, é um tipo de uso. Então, assim, qual é a ideia que eu quero trazer aqui? Dentro do ChatGPT, como os GPTs, você pode criar especialistas treinados para qualquer coisa que você quer. Cara, isso pro seu dia a dia. Eu ainda tenho dúvida, agora tem várias versões, qual que eu uso? Aí depende. Eu Hoje, tenho a última versão lá é o 4 Omni, né? Tem o Omni, tem não sei o que, eu falei, cara, Tem o eu vou no Omni 3, tradicionalzão mesmo. tem o Omni 3, que ele é mais reflexivo, então ele pensa ele mais. pensa mais. Então tem É algumas... o pensador. É o pensador. Tanto que se você pedir a mesma coisa pra um pra outro, você vai ver que o 3, ele vai pensar mais, ele vai Ele vai segurar refletir, ele vai te fazer perguntas. por isso que eu vou no tradicionalzão mesmo. Que já é mais direto, entendeu? Chama Mas no grau. esse reflexivo, por exemplo, vamos supor que você tenha que fazer ali um texto, um e-mail meio sensível. Você usa ele reflete bastante, te ajuda muito ali. Entendeu? Nossa, cara. você me deu uma boa ideia. Eu tive que usar Eu recentemente. sei. Na Eu verdade, sei. cara, como eu já me conheço, toda vez que eu vou mandar uma mensagem que eu sei que vai ser meio foda, Não, gente. eu uso lá, velho. Ó, até você conhecer esse cara de perto, você vai odiar ele 365 vezes. Mas depois você conhece, você vê que, é um menino. É um coraçãozinho valente, bonito, legal, velho. Mas tem hora que dá vontade de quebrar ele. Não, toda hora, né? Não, aliás, eu me safei, né? Não posso nem de quebrar ele, porque assim, eu me safei de uma surra no episódio anterior ali, que eu deixei ele gripado. E aí eu tive que... Você não escapou ainda. Não, eu escapei porque eu fui lá no ChatGPT e perguntei como escapar do Rafs
onde ele está com gripe, porque ele acha que eu passei gripe pra ele. Entendi. Ele Mas me deu. tá devendo Olha, ainda, mas você tá devendo não, ele falou, ainda. não leve o kimono, quando ele pedir pra levar, levar direto pra lanchonete e pague um lanche pra ele, porque ele vai ter, com o estômago cheio, ele não vai querer bater em você. Então, eu usei. É isso, lindo. É isso. Cara, tem mais coisa pra falar, mas a gente vai ter outros episódios, Não, tá? Falando de Daqui inteligência a artificial. 3 semanas, não vamos ter que falar de Já novo. vai tá porque tudo diferente. eu ouvi falar aí, ó, pra só finalizar, eu vou deixar uma provocação, que tem um chat GPT que vai fazer até compra pra você agora. É, assim. Eu vou deixar isso aqui, que eu já vi a tem- matéria, Já tem o shopping, já lançou o shopping dentro do chat mas GPT, o cara, né? eu vi que o cara vai entender o que você precisa, ele vai lá e já compra pra você. Vai. Principalmente a hora que entrar meio de pagamento na Nossa jogada, que já tá virando, essa tendência vai vir. Aí segura, papai. Aí Vamos lá, segura. vai ter novidade. É isso. Galera, espero que vocês tenham gostado aí. Compartilha esse vídeo para aquele seu amigo que quer saber mais sobre inteligência artificial, precisa evoluir, precisa sair da idade das pedras, né? Precisa melhorar a Corrige o produtividade. texto, corrige o texto e do corrige melhore. o texto e melhore. E acha que o ChatGPT é só pra fazer textinho. Esquece, inteligência artificial tá aí pra tudo. Compartilhe, dá like, coloque aí seu comentário se precisar também. Tamo junto. Valeu. Valeu.